E na nossa sequência, nós vamos trabalhar aqui ainda os prazos processuais. Nós temos essa seguinte questão: a parte não poderá renunciar aos prazos, ainda que estabelecidos exclusivamente em seu favor. Ou seja, você tem um prazo de 15 dias e você abre mão. Renunciar seria abrir mão. Será que você não pode abrir mão? Claro que pode, né? O prazo foi estabelecido a seu favor, então você pode abrir mão. Não há preceito legal, ou seja, não foi definido pela lei, nem definido pelo juiz, ou seja, nem a lei nem o juiz. Para praticar atos, a parte terá 5 dias, tá? Então, não 10, 5 dias. Calamidade pública não justifica a prorrogação dos prazos. Claro que sim, né? Então, em caso de calamidade pública, os prazos poderão ser prorrogados por tempo indeterminado, é claro. Os prazos começam a correr do dia útil subsequente ao da intimação. E o juiz vai proferir sentença no prazo de 30 dias, tá? Então, o juiz tem 30 dias para produzir sentença, 10 dias decisões interlocutórias e 5 dias para despachos, tá? Então, resposta aqui E de escolher a alternativa correta. É isso que vocês querem, acertar. Próxima. Quer saber a correta a respeito dos prazos. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão ó, a pegadinha aqui, ó, comparecimento após 5 dias. Não, comparecimento 48 horas, né? Prática em 5 dias, pegadinha, fiquem atentos, né? Não tem preceito legal, prática em 48 horas. Então, tanto a 1 quanto a 2 estão incorretas, né? Então, somente a 3 e a 4 vamos analisar, né? De repente tem uma ou outra errada aqui, né? Será considerado dentro do prazo, né, tempestivo, o ato praticado antes da intimação, né? Antes do seu termo inicial. Isso daqui está correto, uma novidade do Código de Processo Civil, que seria o que se chamava de extemporâneo, né? Ou seja, o ato praticado antes do aviso. É como se você beneficiasse aquele que age de maneira antecipada. Você está dando um privilégio até para ele, né? Ele está se antecipando. E o Código Antigo não. O Código Antigo punia quem agia antecipadamente. Então, o novo Código corrigiu essa aberração e deu aí ao sujeito que se antecipa o direito de produzi-lo, né? Na contagem dos prazos, somente serão computados em dias úteis. Então, a 3 e a 4, deixa eu ver aqui, né? Tudo ao vivo, tudo sem preparo orquestrado, ordenado, a gente vai vendo, né? Então, 3 e 4, não decorei nenhuma alternativa aqui, tá? 3 e 4, alternativa D de deu certo. Acabei de inventar essa aqui também, né? D de deu certo. É isso aí. Litisconsórcio. Professor, eu não sei o que é um litisconsórcio, né? Então você divide aqui, ó. Lite de litígio, disputa, conflito. Consórcio, grupo, né? Então seria um conflito em grupo, né? 2 autores, um réu, 3 autores, 2 réus, 20 autores, um réu, um autor, 3 réus, 2 réus, enfim, mais do que um de um lado, forma-se o litisconsórcio. Os litisconsórcios, consortes, né, que são as pessoas que estão no processo com o litisconsórcio, com diferentes procuradores, isso é importante, de escritórios distintos, ou seja, advogados diferentes, de escritórios diferentes, aí sim, terão prazo em dobro para todas as suas manifestações. Essa é a regra. Para que o litisconsorte tenha prazo em dobro, eles devem ter advogados diferentes, de escritórios diferentes. Porque se forem dos mesmos escritórios, é uma forma de driblar, né, que é o que ocorria no Código passado, né? Então, a lei nova veio com essa inclusão de ser escritório diferente. Para a contagem do prazo em dobro, se só tem 2 réus e a defesa for apresentada só por um deles, exatamente, né? Então, prazo em dobro, mas se um não apresenta a defesa, perde o prazo em dobro, né? Então, tem essa exceção à regra. E não se aplica o prazo em dobro quando o processo for eletrônico. Também está correto. Por quê, professor? O objetivo do prazo dobrado no litisconsórcio
é a dificuldade ao acesso aos autos, quando tem muitas pessoas, isso pode gerar uma fila, uma dificuldade. Se o processo é eletrônico, não há um limite de acesso, então, portanto, a legislação cria essa limitação. Então, para ter prazo em dobro, tem que ser processo físico, advogado diferente, de escritório diferente, tá certo? Gravem essa informação. Deixa eu ver aqui, todas estão corretas, né? Então, cadê aqui? 1, 2 e 3. D de deu certo, né? Beleza. Próxima. Prazo, continuando nos prazos. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, né? Devendo tal prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Perfeito, né? Professor, o que seria esse obstáculo criado? Por exemplo, quando uma parte faz carga e não devolve, né? Dificultando o acesso da outra parte, né? Carga, para quem não sabe, é a retirada física dos autos. Então, a alternativa 1 correta. Agora, eu vou ficar atento aqui para fazer esse esqueminha com vocês, para não errar, né? Então, a 1 está correta, né? Ah, então, beleza. Então, agora sim, a gente consegue eliminar. Agora eu estou feliz aqui que eu consigo eliminar essas alternativas aqui. Na cidade, na comarca de difícil transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Perfeito. O juiz não pode reduzir prazos peremptórios, salvo se houver anuência das partes. Exato, né? Prazo peremptório é aquele estabelecido pela lei. E o juiz não pode mexer nesse prazo, salvo se a parte assim aceitar, até porque eles podem criar o calendário para a prática dos atos, né? Então, ó, aqui, na verdade, ó, a gente já sabia, né, que o que seria diferencial era 2, né? E a 2 a gente viu que está correta, então o que está sobrando para a gente é a alternativa E, né? Mas vamos com calma, né? Que é só para a gente, como eu já mencionei para vocês, né? É só uma forma da gente ter essas duas situações, né? Porque eu vou ser sincero que numa matéria que eu tenho domínio, apesar de dar esses pulos, eu também tomo um pouco de cautela, né? Porque às vezes a gente erra. Vocês viram, né? Que eu acabei usando uma. É bom sempre ter mais do que uma técnica, né? Porque senão você acaba se equivocando, né? Mas a gente tem isso. Quando a gente está num cenário que a gente domina, a gente tem mais facilidade para o erro, né? Então, por isso que eu, mesmo sabendo o conteúdo, eu vou usando 3, 4 técnicas ao mesmo tempo, para caso uma, numa empolgação, numa análise equivocada, venha falhar, a outra venha me salvar, né? É claro que eu vou municiando vocês com essas informações e você, com a sua segurança, pega aquela que melhor lhe agrada e você se sente também mais seguro ao responder as questões, seja já eliminando, seja olhando com calma. Eu peço que vocês tenham calma na hora da prova. Mas se o tempo estiver contra vocês, aí vocês vão usando esses atalhos, né? Então aí fica também conforme cada plano traçado por vocês. Tem aluno que fala, professor, eu sou muito ruim em matemática, eu demoro muito tempo, né? Então você vai ter que ganhar esse tempo aqui. Professor, eu preciso ir bem em direito, então eu já reservei um tempo maior para o direito. Então você lê item por item com calma. Então, cada um tem esse domínio, né? Qual que é a sua necessidade? Como é que você vai fazer a prova? O problema é, quando você não faz esse autoconhecimento, você só vai descobrir no dia da prova, né? Então, eu peço que vocês treinem sempre antes, tá? Então, aqui, vamos fechar. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual. Porque passou o prazo, você não tem mais o direito, né? Você perdeu o direito de se manifestar independentemente de declaração judicial. Ou seja, não precisa o juiz declarar, ó, você perdeu o prazo. Não precisa. Já é algo natural. Você tem um prazo para cumprir, passou esse prazo, acabou. E não precisa o juiz declarar, ó, você perdeu o prazo, né? Ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa, ou seja, que teve alguma coisa que foi alheia à sua vontade que impediu a prática do ato. Então, a alternativa 4 também está correta, a gente já sabia, mas de qualquer forma a gente tem que ter a leitura para ter a calma, né? Vai que a gente se equivocou numa empolgação, esses números às vezes confundem, a gente vê com pressa aqui, então aqui é a hora da gente, às vezes se empolgar, mas também ter um pouco de cautela para não incorrer no erro, né? Então, alternativa E. Continuando, citação. Pessoal, citação dentro da comunicação de atos é um caminho muito importante, é legal que vocês saibam as regrinhas, comparar sempre citação de processo civil com processo penal, para não cair em confusão, tá? Então, vamos verificar aqui.
A citação, né, no caso aqui, a falta da citação não é suprida pelo comparecimento espontâneo. Claro que é, né? Então o réu comparece espontaneamente, ele se antecipa ao ato, ele vai ao fórum e naquele momento ele está sendo citado, né? Então é suprida caso haja esse comparecimento espontâneo, né? Réu ausente, eu posso fazer a citação na pessoa do mandatário se a ação se originar de ato por este praticado. Exatamente, é o que o código diz, né? Então, gravem essa informação. Se o réu está ausente, a citação pode ser feita na pessoa do mandatário, do administrador, do preposto ou do gerente, quando essas pessoas mencionadas praticaram um ato que deu origem à ação, ou seja, aquela instituição está sendo processada por culpa, aqui no caso do mandatário, né, o procurador aqui, então ele pode receber a citação. Não se fará, salvo para evitar o perecimento, ou seja, estragar o direito, prejudicar o direito do autor, caso seja noivo, nos 30 primeiros dias de boda. Na verdade, isso aqui estava correto, mas não são 30 dias, são apenas 3 dias. Né? Então, como é que fica isso, professor? A lei dá ao réu um benefício. Qual que é o benefício? Dele não ser citado. Dele não ser citado quando ele está de luto por conta de falecimento de parente, até segundo grau, são 7 dias, né? Então no dia do falecimento e 7 dias subsequentes. No caso de casamento do réu, nos 3 dias subsequentes. No caso do réu estar em estado grave, ou no caso do réu estar num culto religioso. Mas a lei também fala, se esse benefício ao réu for causar um prejuízo ao direito do autor, ou seja, perecer o direito do autor, faz a citação, né? Far-se-á a citação, mais chique, né? Então, aqui ele coloca o único erro, que ele coloca 30, né? São 3. Olhem só aqui, ó. Em nenhuma hipótese, isso aqui já me chama uma atenção, poderá citar quem está participando de um culto religioso. De fato, a lei diz, não pode citar quem está assistindo um culto religioso. Só que a lei coloca a exceção, né? Qual que é a exceção, professor? Salvo para evitar o perecimento do direito do autor. Como assim? Então imaginem só, o autor não pode esperar, tem uma justificativa, um caso urgente. Aí a lei ela equilibra, ela deu um benefício ao réu, mas se aquele benefício ao réu for prejudicar o autor, eu cito. E aí aqui é a alternativa dele. Não tem hipótese, isso aqui está errado, porque tem, né? Tem a hipótese de prejudicar o autor. Será feita pelo correio, se for ação de Estado, réu incapaz ou pessoa de direito público. Na verdade, a lei diz que não será pelo correio, será feito por oficial de justiça nessas condições mencionadas, tá bom? Então, alternativa B de beleza, de boa, de bom. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, nesse esquema que nós estamos montando, eu espero que vocês estejam tendo um bom aproveitamento. Eu peço que vocês reportem aí ao professor quais foram os caminhos que vocês estão utilizando para resolverem essas questões. Contem sempre conosco, tá? Então, aqui a aula é preparada dinâmica, tá? Então, uma aula exclusiva aqui para vocês, tá? Então, não é uma aula gravada em produção, que é usada para todos os lugares, não, uma aula preparada com muito carinho aqui para vocês, uma aula ao vivo, tá? Então eu não tenho o meu único roteiro são as próprias questões, né, que são separadas por tema, mas eu não sei o gabarito, essa aqui eu já sei que é AD, não, eu vou fazendo junto com vocês, para que vocês possam sentir a emoção, né, no bom sentido, né, de olhar item por item, então às vezes até a gente se equivoca aqui, não, peraí, deixa eu ler com mais calma, para que a gente possa fazer como se eu estivesse numa sala de aula com vocês. É isso que eu quero mostrar. Porque eu poderia, de fato, ter roteirizado, ter preparado uma coisa assim bem jornalística, né? Aquela formalidade, né? De quem já se preparou previamente, mas isso perde a nossa relação humana, né? Nossa relação de estarmos juntos, que é o que os alunos gostam do presencial, né? Eu sou professor do presencial e do EAD. E muitos alunos do EAD, eles reportaram, professor, às vezes eu sinto falta da aula EAD mais dinâmica, aquela coisa como se eu tivesse no presencial. Então eu pensei, bom, se eu não ficar, eu não posso ficar solto, né? A gente tem que ter um começo, meio e fim. Mas se eu não estiver preso a um roteiro, aquela coisa mecânica, a tendência é que eu esteja mais próximo a vocês. Né? Então espero que isso também tenha esse efeito
positivo, tá? Então, sempre reportem, é claro, as observações de vocês, mas essa é a ideia também, tá certo?